Na última aula a gente começou a parábola, né? A gente viu sobre parábola e viu as equações da parábola com vértice na origem, né? E aí eu fiz esse resumo aqui, mostrando as equações da parábola com vértice na origem, né? Se a parábola for aqui virada para a direita, com a concavidade para a direita, aqui é a fórmula, a equação da reta diretriz, virada para a esquerda está aqui. E aí hoje nós vamos ver a parábola com o vértice fora da origem. Quando o vértice está fora da origem, galera, tem uma pequena diferençazinha. Ó. Pelo fato do vértice estar aqui fora da origem, nós vemos o seguinte, ó, a distância do vértice para o foco é aquela letrinha C que a gente viu, né? O C, a distância do vértice para o foco. Então, se aqui é C, aqui também vai ser C, que é a distância do vértice para a reta diretriz. Quando o vértice estava lá na origem, o C era a própria abscissa do foco, né? Porque se o foco está bem aqui, daqui para cá é C, mas aqui é 0. Então quer dizer que aqui é o próprio valor de C, né? Se o tamanho aqui é 2, então aqui vai ser o número exatamente 2. Agora, no caso, quando o vértice está fora da origem, se eu disser aqui que o tamanho daqui para cá o tamanho é 2, o tamanho disso aqui é 2. Aqui vai ser o número 2? Não, por quê? Porque não começa em 0, já começa em outro número. Então o que a gente pode verificar aqui agora, nessa ocasião? Eu ia demonstrar a fórmula para vocês, mas eu acho assim, que a gente ficar demonstrando fórmula acaba perdendo muito tempo, né? Porque o princípio da demonstração da fórmula é aquele mesmo princípio que a gente viu na última aula. Eu tenho o foco aqui, eu tenho o vértice, que eu não sei onde está, e aí eu marquei o ponto aqui da reta diretriz, que é o ponto que está no eixo de simetria da parábola, né? No eixo de simetria da parábola. E aqui eu tenho um ponto P qualquer pertencente à parábola. Ponto P pertencente à parábola. Suas coordenadas são x e y. Traçando aqui uma reta paralela ao eixo de simetria da parábola, eu vou ter aqui a projeção do ponto P na reta diretriz, que é o ponto Q. E aí, se eu observar o seguinte, lembra que a definição de parábola é qual? Qual é a definição de parábola? É o conjunto de todos os pontos que são equidistantes do foco e da diretriz, ou seja, que tem a mesma distância para o foco e para a diretriz. Então, se esse ponto aqui está sobre a parábola, quer dizer o seguinte, quer dizer que esse valor aqui, que é a distância do ponto P até o foco, é o mesmo valor daqui, que é a distância do ponto P até esse ponto Q, que é o ponto da reta diretriz ali. Essas distâncias são a mesma. Então, se a gente pegar aqui, a distância do ponto P até o foco é igual à distância do ponto P até o ponto Q. Se eu aplicar a fórmula da distância de dois pontos aqui, eu vou obter a equação dessa parábola. Como vai ser a equação da parábola? Vai ser o seguinte, x menos x do vértice. Detalhe. Quem lembra aí como é a equação, a fórmula da distância de dois pontos? Para a gente não esquecer. A fórmula da distância de dois pontos. Raiz quadrada de x2 menos x1 mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa é a fórmula da distância de dois pontos. Certo? Então, se eu pegar a distância do ponto P, que é um ponto que faz parte da parábola aqui, ao ponto F, que é o foco da parábola, vai ficar o seguinte, raiz quadrada de x do ponto P menos o x do foco, que é 6 ao quadrado, mais
y do ponto P menos y do foco, que é 2 ao quadrado. Para quem chegou depois aí, ó, nós estamos vendo aqui agora parábola, a equação da parábola que com o vértice fora da origem. Então eu peguei um exemplo aqui, ó, de uma parábola em que a reta diretriz é a reta x igual a menos 4 e o foco é o ponto 6 e 2, certo? Então eu vou pegar aqui, qual é a definição de parábola? É o conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância para o foco e para a reta diretriz. Aí o que eu vou fazer aqui? Bom, vou generalizar. Peguei um ponto qualquer, x e y, e vou ver a distância dele para o foco e a distância dele para a reta diretriz. Vamos lá então? A distância do ponto P para o foco é essa aqui. A distância do ponto P para a reta diretriz, ó, observe que foi marcado aqui um ponto que faz parte da reta diretriz, porque se eu calcular a distância do ponto P até esse ponto Q, ó, é um ponto que é perpendicular aqui, ó, representa a distância do ponto P até essa reta. E aí, as coordenadas do ponto Q, galera, eu consigo identificar por quê, ó. A reta diretriz é a reta x igual a menos 4. Então, todo ponto que está sobre essa reta, o x dele é menos 4. A única coisa que vai mudar é o y. Então, quer dizer que esse ponto Q, o x dele é menos 4 e o y dele é um y aleatório qualquer. Só que, observe que o y desse ponto Q é o mesmo y do ponto P. Então, se eu fizer a distância do ponto P ao ponto Q, eu vou ter raiz quadrada de x do ponto P menos o x do ponto Q, que é menos 4. Então, mais 4 ao quadrado. Mais o y do ponto P menos o y do ponto Q ao quadrado, que são iguais, ou seja, isso aqui é zero. Se eu igualar essas duas fórmulas, eu vou ter o seguinte, que é a raiz quadrada de x menos 6 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, que é a distância do ponto P ao ponto F, é igual à distância do ponto P ao ponto Q, que é isso aqui, ó, x mais 4. Cortando os radicais, que é levar os dois membros ao quadrado, eu vou ter aqui x menos 6 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, é igual a x mais 4, olha, ao quadrado. Eu acabei demonstrando a fórmula, né? Acabei chegando na demonstração. Se a gente desenvolver esses produtos notáveis, nós teremos o seguinte, ó. X ao quadrado menos 12x mais 36. Lembrando que desenvolver o produto notável, estou colocando direto, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais esse outro produto notável aqui, ó, y menos 2, fica y ao quadrado menos 4y mais 4. Igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Bom, onde eu quero chegar com isso, galera? Tem um detalhezinho aqui interessante. Ó, x ao quadrado corta com x ao quadrado. Um vai negativo para o outro lado, vai dar zero. Então fica o seguinte, y ao quadrado menos 4y, ó, esse aqui. Aí eu vou jogar esse 12x que está negativo para cá, ele vem positivo. Vai ficar 8x mais 12x. Esse 36 com esse 4 aqui dá 40. Aí vou jogar o 40 para o lado de lá, vai negativo. Então fica mais 16 menos 40. Então fica y ao quadrado menos 4y igual a 20x menos 16 menos 40 é. Agora aqui, galera, eu posso considerar a equação da parábola dessa forma, ou posso fazer o quê? Lembra daquele procedimento que a gente fez? Completar os quadrados? Eu posso completar os quadrados dessa equação. Mas eu não vou completar os quadrados aqui para a gente não perder tempo. Por quê? Eu vou chegar numa equação desse tipo aqui, ó. Espera aí, bugou aqui. Eu vou chegar numa equação desse tipo aqui, ó. Y menos y do vértice ao quadrado igual a 4c vezes x menos x do vértice. Então essa é a equação da parábola, quando o vértice está fora
da origem. Vocês conseguem observar qual é a diferença dessa equação para a equação da parábola com vértice na origem? Com o vértice na origem? Quando a parábola está assim, ó. Quando a parábola está assim, que o vértice é na origem, qual é a equação dessa parábola? Y ao quadrado igual a 4c 4cx. E aqui eu tenho a parábola com o vértice fora da origem, y menos y do vértice ao quadrado igual a 4c vezes x menos x. Vocês conseguem notar a única diferença dessa equação aqui para essa aqui? Quem consegue me dizer qual é a diferença? Nada? Observem que eu simplesmente peguei o y e o x, que representam as coordenadas de um ponto que está na parábola, e subtraí por quê? Pelo y e o x do vértice. Ó. Então, simplesmente a gente subtraiu o y e o x da fórmula pelo y e o x do vértice. A única diferença é essa, galera. Então, quando eu tenho uma parábola fora, com o vértice fora da origem, basta eu pegar aquela mesma fórmula, só que aí, onde tem y, eu vou fazer y menos y do vértice. E onde tem x, eu faço x menos x do vértice. Ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Y ao quadrado igual a menos 4cx. Aí, se a parábola for fora do vértice, eu faço o quê? Y menos y do vértice ao quadrado igual a menos 4cx menos x do vértice. Então, nós vamos simplesmente subtrair o x e o y pelo x e y do vértice, pelas coordenadas do vértice. Só isso a diferença. Então, se uma parábola está com o vértice fora da origem e tiver só com cavidade aqui para a direita, essa é a equação dessa parábola. Y menos y do vértice ao quadrado igual a 4c vezes x menos x do vértice. Quem é o C? Quem é o C? É a distância focal aqui, ó. A distância entre o centro e entre o vértice e o foco. Aí observe um detalhe, galera. Um detalhe interessante, ó. Observe que o eixo de simetria da parábola é um segmento de reta que o vértice e o foco da parábola fazem parte. Ou seja, o vértice e o foco da parábola, eles sempre vão ter uma coordenada em comum, seja abscissa, seja ordenada, seja o x ou seja o y. Nesse caso aqui, ó, o eixo de simetria é horizontal. Então, quando eu tiver o plano cartesiano aqui, ó, x e o y, quem vai ser igual aqui do foco e do vértice? O y. Mesma coisa aqui, ó. Quando o eixo de simetria da parábola for na vertical, ó, quem vai ser igual do foco e do vértice? O x. Então, basta eu subtrair. Para eu saber qual o valor do C, basta eu fazer o x do foco menos o x do vértice, ou vice-versa. Ou fazer y do foco menos o y do vértice. Depende de qual dessas coordenadas eles estiverem iguais. Certo? Então, tá aqui o resuminho da fórmula. Y menos y do vértice ao quadrado igual a 4cx menos x do vértice. Ou, se a parábola tiver com cavidade para a esquerda, só fica negativo aqui o 4c, menos 4c. Se a parábola tiver com cavidade para cima, só trocar o x com o y, ó, x menos x do vértice ao quadrado igual a 4c vezes y menos y do vértice. Com cavidade para baixo, só troca o sinal aqui do 4c. Ó. X menos x do vértice ao quadrado igual a menos 4c, y menos y do vértice.